Fala galera, beleza? Todo mundo sabe que o Brasil é um país que se destaca bastante no cenário internacional como um país agroexportador. É claro que essa característica não impede que outras atividades se desenvolvam no nosso país, como a atividade industrial. O processo de industrialização no Brasil, porém, demora bastante a acontecer. Quando a gente fala do processo de industrialização no cenário global, nós podemos dividir os países em três grupos. O primeiro, os países de industrialização clássica, que foram aqueles que se industrializaram primeiramente, a exemplo do Reino Unido, onde acontece a Revolução Industrial, outros países da Europa Ocidental e os Estados Unidos, que também se desenvolvem muito rapidamente. Os países de industrialização planificada, que foram aqueles que adotaram economias planificadas, ou seja, os países ex-socialistas, né, basicamente ali do leste europeu e a Rússia, e os países de industrialização tardia, a exemplo do Brasil, onde o processo de industrialização só acontece no século XX. A história da indústria no Brasil ela pode ser dividida em algumas etapas que foram bem características. A primeira delas se dá antes da década de 30, no começo do século XX mais ou menos, a gente tem ali a Primeira Guerra Mundial. E o Brasil, até aquele momento, importava praticamente todos os produtos industrializados que consumia. Essa guerra, porém, dificultou esse processo de importação e nós tivemos então o início de uma atividade industrial que visava substituir essas importações para suprir a demanda interna. Então foi uma política de industrialização por substituição de importações. Nessas primeiras décadas do século XX, embora o Brasil ainda estivesse longe de ser um país industrializado, algumas subsidiárias importantes já começaram a se instalar aqui, como a da Ford Motors, da General Motors. Nós tínhamos ali uma participação importante, inclusive na produção industrial nos Estados Unidos, já que o Brasil era um dos principais fornecedores de borracha para aquele país nessa primeira metade do século. A segunda etapa do processo de industrialização brasileiro se dá a partir da década de 30, durante a Era Vargas. Nesse período nós vamos ter uma mudança bastante significativa nos rumos da história brasileira. O Brasil acabava de sair daquela política do café com leite, né, onde o controle político estava nas mãos de pessoas que estavam ligadas à produção agrícola, à produção agropecuária, e agora o Brasil buscava um novo rumo. Além disso, um acontecimento externo vai ser marcante na mudança desses rumos. E esse acontecimento é a crise de 1929. A quebra da Bolsa de Nova York faz com que o preço do café despenque e deixe de ser um bom investimento. O Brasil passa a investir em uma outra atividade. A indústria é essa atividade. Os barões do café concentravam a maior parte do capital que existia no país e o café era produzido principalmente no estado de São Paulo e comercializado principalmente na cidade de São Paulo. Essa concentração da atividade cafeeira vai ajudar a explicar a grande concentração da atividade industrial no Brasil. O Estado vai ter um papel muito importante também. Até então, as poucas fábricas que existiam no Brasil eram basicamente de fábricas de bens de consumo. O Brasil não possuía uma indústria de base, mas a indústria de base dependia de investimentos muito altos, bastante vultuosos. O setor privado não tinha esse capital. Então o Estado vai assumir esse papel. O Estado vai investir na indústria de base e também no setor energético. É nessa época que vão surgir uma série de estatais que nós conhecemos até hoje. Algumas já não são mais estatais,
mas estão aí ainda como grandes empresas, como a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, a Companhia do Vale do São Francisco, enfim. A gente tem um investimento maciço nesse setor que era fundamental para que a atividade industrial pudesse se desenvolver de uma maneira realmente eficiente no país. Outra medida tomada por Getúlio Vargas e que mostrava um caráter bastante nacionalista dessa época foi a proibição da importação de produtos que eram produzidos no país. De uma maneira geral, o capital predominante era o capital interno. O capital estatal direcionado à indústria de base e ao setor energético, e o capital privado vindo principalmente dos barões do café, investido nos setores de bens de consumo. De uma maneira geral, foi um período onde foi priorizado o capital interno, coisa que vai mudar na terceira fase da indústria no Brasil. No próximo vídeo eu vou falar sobre as fases seguintes do processo de industrialização do país, o governo JK e os períodos militares. Mas e aí, se você curtiu, deixa aí um likezinho. Se quer ajudar o humilde professor brasileiro, se inscreve aí no canal também. Valeu, galera. Até a próxima.